Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a tua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham, quando os meus adversários me insultam, e perguntando sem parar, e o seu Deus onde está? Por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, essa é a quinta mensagem da série Mente e Fé, né? Hoje é a penúltima mensagem, tá bom? E nessa manhã nós vamos falar sobre depressão. Não é a primeira vez que eu falo sobre o assunto aqui na igreja, né? Mas é um assunto que precisa ser lembrado, né? Por conta disso, né, criaram o Setembro Amarelo, né, para haver uma conscientização, uma mobilização a respeito dos temas quanto à saúde mental. E eu não sei se você sabe, mas considerando os últimos anos, né, estima-se que no Brasil 15% das pessoas vão ter depressão em algum momento da vida. Isso quer dizer que a cada 10 pessoas, uma ou duas lutam contra a depressão, né? Então esse número só tem aumentado. Nós estamos falando de 30 milhões de brasileiros. Se a gente for olhar isso na esfera global, isso ainda é maior, né? Dezenas de milhares de pessoas morrem no Brasil, tá? Mais de 10 mil, né? Ainda não tem um número exato, todos os anos, né? Por causa do suicídio. E isso, 80% dos casos, né? 90% talvez, é por causa da depressão, né? Só nos últimos 10 anos, houve um aumento de mais de 50%, considerando a década anterior. Os casos de depressão são os mais diversos, né? Porque ela não escolhe gênero, classe social, religião, etnia, ou qualquer outra categorização que você for lembrar aí. Né? Um exemplo claro disso nós temos entre os pastores, né? Doentes e até aqueles que chegaram ao extremo de tirar a própria vida. Eu não sei se você tem acompanhado as redes sociais. Ontem, enquanto eu preparava a mensagem, enquanto eu revisava, eu tomei conhecimento do pastor Anderson Souza, um pastor de São Paulo, que estava em Manaus, se eu não me engano, numa agenda, e depois do culto ele resolveu pular do prédio. E o que levou ele à fatalidade, né? Ele estava com depressão. 35 anos de idade, né? Mais novo que eu. Você vê. Irmãos, o primeiro culto fúnebre que eu fiz, aqui como pastor dessa igreja, foi de uma diaconisa que se suicidou. Ano passado, se eu não me engano, não sei se foi ano passado, se foi esse ano, um pastor do nosso ministério se enforcou no quintal de casa. Então, sabe, é algo que não está longe de nós. É algo que está mais perto do que a gente imagina. Sabe, certo dia aqui na igreja a gente passou um filme para os jovens, para os adolescentes aqui, que abordava justamente a saúde emocional, saúde mental. O filme falava sobre um adolescente que tinha suicidado. E depois do filme teve um adolescente que ficou fortemente perturbado. Foi a misericórdia de Deus que não fez ele chegar em uma circunstância pior. E, sabe,
Aqui na igreja são várias pessoas que lutam contra a depressão, contra a ansiedade, contra o burnout, contra doenças e transtornos mentais. Por isso, ministrar uma mensagem como essa é bem pesado, é bem difícil. Já faz alguns dias que eu estou sofrendo, já pensando no que falar, para não ficar parecendo que a gente está só dando uma receitinha de bolo, mas também para não ficar parecendo que a gente não se importa. É difícil manter o equilíbrio nisso, né? Então, você se assustaria se você soubesse a quantidade de pessoas em nossa igreja que têm lutado contra essas doenças, e muitos nem sabem que lutam, muitos nem têm diagnóstico, mas a gente suspeita que passam por situações, por circunstâncias difíceis como essas, né? Então, ao mesmo tempo que há muita informação sobre essa doença, que tem grande poder de destruição, há também muitos mitos, e muitos deles nascem na igreja, irmãos, sabe? A gente vê ainda hoje pessoas ignorantes, falando, por exemplo, que o problema da depressão é falta de fé. Não, fulano está com depressão porque ele não tem fé. Meus irmãos, a gente não pode dizer uma atrocidade dessa, a gente não pode chegar nesse ponto, porque Deus trata cada um de uma maneira. Quando vamos olhar para a Bíblia, a gente vê Deus livrando Pedro da prisão, mas Deus não livrou João Batista, Deus não livrou Paulo. Eles ficaram mortos, ou ficaram presos até a morte. Então, falar que depressão é falta de fé é uma ignorância tremenda. Outros vão dizer que depressão é possessão demoníaca. Eu já vi vários relatos de pessoas que, quando alguém fala assim, você está com depressão, está amarrado em nome de Jesus, e começa a repreender, e começa a fazer como se a doença fosse um demônio, né? Fosse uma... É claro, irmãos, nós sabemos que existem sim retaliações, nós sabemos que o mundo espiritual ele é real, mas nós não podemos dizer que uma pessoa que está em quadro de depressão, que ela está possessa, que ela está endemoniada, certo? Então, apesar da depressão ser algo que pode ser ligado à responsabilidade humana, né, a gente não pode ser taxativo, né? Daqui a pouco, né, eu vou citar alguns nomes aqui, que você sabe que eles não estavam endemoniados, você sabe que eles só estavam passando por dificuldades, certo? Outras pessoas vão dizer que a depressão é sempre fruto do pecado. Falam, não, fulano está em depressão é porque pecou. Isso aí, irmãos, é antigo, né? O Jó é um patriarca, né? Patriarca quer dizer que ele era da época ali contemporâneo, talvez, de Abraão, Isaac e Jacó, e desde lá as pessoas estão querendo acusar problema dos outros baseado em pecado. Nós sabemos que o pecado pode nos trazer problemas? Sim. O pecado pode levar alguém à depressão? Pode. Mas nós não podemos ser taxativos e dizer que a pessoa chegou à depressão por causa de um pecado, por causa de uma culpa, de algo não confessado, certo? O David Murray, no livro Crente Tem Depressão, ele gosta de separar a depressão como tendo causas espirituais ou consequências espirituais, e que há uma diferença, certo? Mas, como eu disse, nós não podemos ser categóricos. Nós vimos Davi sofrendo bastante no Salmo 32, no Salmo 51, mas nós podemos dizer que Davi estava depressivo, talvez deprimido, mas nós não podemos ser taxativos, certo? Uma outra situação também, né, é a pessoa pensar que a depressão ela é sempre física, ou então ela dizer que ela é sempre mental, né? Então, existem as duas coisas. Existe depressão que está ligada à parte física, e tem depressão que está ligada a experiências emocionais. Agora eu já vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas permita-me fazer algumas definições sobre o que é a depressão, né? Pesquisando a respeito, eu vi alguns conceitos. Alguém vai dizer o seguinte: depressão é o cárcere da alma, né? Imagina uma alma aprisionada, é uma pessoa depressiva. É como engolir o próprio funeral e vestir-se sobre uma roupa de madeira. É como estar continuamente em um quarto escuro, sem janelas e portas. É a tristeza acompanhada de pessimismo e desesperança. É a apatia que torna difícil dar o próximo até o primeiro passo, tomar decisões. É a perda de interesse em tudo, estudos,
trabalho, família, lazer. Então, sabe, tem pessoas que estão tristes, mas quando aquela tristeza, quando aquela apatia vai durando mais do que o normal, vai durando semanas, meses, é muito provável que essa pessoa está num quadro de depressão. Tem um livro que fez muito sucesso no final do século, foi um dos 100 livros mais relevantes do século, do Andrew Solomon, se chama O Demônio do Meio-Dia. E ele fala sobre o quê? Sobre depressão. E aí ele traz algumas ilustrações bem interessantes, né? E eu vi uma ilustração que eu trouxe aqui para vocês. Oi. Ele fala sobre um carvalho de 100 anos, né? E que esse carvalho, né, ele começa a ser envolvido por uma trepadeira, sabe? Você já viu? Então, aí chega um momento que você não sabe diferenciar o que é a trepadeira, o que é o carvalho. Assim é uma pessoa depressiva. Chega um determinado momento que você não consegue diferenciar mais o que é dela e o que é a doença se manifestando. Sabe? Essa é a situação. Né? E se tratando de categorias, geralmente a depressão pode ser chamada de exógena ou endógena. Né? Deixa eu falar um pouquinho sobre elas. A depressão exógena, né, ou reativa, é aquela ligada a fatores externos. Né? Então, ou seja, não é algo genético, ela vem de fora para dentro. Sabe, trata-se de uma reação a algum acontecimento marcante. Pode ser um acontecimento ou pode ser até algo fantasiado, algo que não aconteceu, mas que fez mal à pessoa. Né? Então, por exemplo, você já viu alguém ficar em quadro depressivo depois de um divórcio? Talvez por causa do luto, por causa de perder o emprego, por causa de algo que gerou um trauma, talvez abuso sexual, algo que gerou um trauma nela. A depressão exógena, ela costuma ser acompanhada de altos níveis de ansiedade, certo? Só que em relação à endógena, ela tem uma duração mais curta, né? Então, além disso, muitos casos de depressão exógena, ela desaparece sozinha, vamos dizer assim. O Gary Collins, autor do livro Aconselhamento Cristão, ele afirmou que no ano de 2004, ou seja, 20 anos atrás, 25% dos jovens sofreram depressão em algum momento da faculdade. E 33%, ou seja, 1/3, que abandonou a faculdade, sofreu uma depressão grave antes de deixar. Nós vivemos em dias em que há muita pressão no trabalho, nos estudos, pressão na igreja, por que não? Pressão por resultados, sejam eles quaisquer que sejam, e por isso as pessoas, elas adoecem. Você sabia que, por exemplo, no Japão, no dia 1º de setembro, é o dia em que mais morrem adolescentes por conta do suicídio? Mas por que dia 1º de setembro, pastor? Porque é o dia da volta às aulas. Que eles estão tão pressionados, e lá eles não têm uma cultura em que o suicídio é pecado, vai levar à condenação. Então, é algo que agrava e faz com que os adolescentes cheguem a esse estágio, cheguem a essa atitude drástica. Né? Pois bem, também tem aquelas pessoas que sofreram algo na infância, mas a depressão só vai se manifestar na fase adulta. Talvez a pessoa foi abusada quando criança, mas ela só vai sofrer com isso quando for adulta. O que dizer da pornografia? Ou seja, aquilo que a pessoa vai consumindo na adolescência, mas que vai matando os receptores de dopamina e vai fazer mal para ela
na vida adulta, quando ela for casada. Então, sabe, existem muitas circunstâncias, né, que podem gerar a depressão, certo? Então, talvez você conhece alguém, né, que sofreu um grande trauma, alguém que que passou por uma experiência muito triste, né, e que depois desenvolveu depressão por causa disso. Tem aqueles que têm o chamado luto tardio, né? Na hora que perdeu a pessoa, ele não sofreu ali de imediato. Talvez foi um choque, mas ela só foi sofrer depois de meses, talvez anos, né? Então, outra coisa que pode gerar depressão é a reativa, é a ira, que se transforma em sede de vingança, ou a culpa, que se transforma em autocondenação. O pastor Anderson Souza, que eu citei agora há pouco, ele entrou em quadro depressivo depois de perder a filha de 1 ano afogada. Então, o que dizem, né, é que ele se culpava tanto que ele chegou à situação extrema, né, da depressão, chegando ao suicídio, né? Então, irmãos, essa é a depressão exógena, mas tem aquela que os médicos chamam de depressão endógena, ou seja, autônoma, psicótica, aquela que é de dentro para fora, aquela que é fruto da genética, talvez, sabe, é algo hereditário. Talvez o pai a avó teve depressão, o filho teve depressão, o neto teve depressão. Por quê? Por conta de fatores genéticos, certo? E ela costuma ser mais severa, né? Trazendo grande desespero na pessoa, e ela tem uma recorrência maior. Talvez a pessoa passa pelo quadro, aparentemente melhorou, depois recai de novo, depois melhora, depois volta de novo. Então, porque é uma questão genética, é uma questão física, né? E ela pode chegar nesse ponto por diversos fatores. Pode ser fruto de efeitos colaterais de remédios. Talvez algum remédio fez mal e alterou os hormônios, e alterou a genética a ponto de fazer mal, de desenvolver a depressão, certo? Então, a pessoa que está com problemas hormonais, né, ela gera uma espécie de TPM duradoura, assim, sabe? É aquele estresse que não passa, aquela apatia que vai se desenvolvendo, né? Então, existe também a chamada depressão pós-parto. Por quê? Porque o parto, irmão, não é brincadeira, não. É algo, né, que envolve muitos hormônios, envolve reações químicas, biológicas muito grandes, certo? E a gente não pode eliminar também os efeitos das drogas. Eu já vi pessoas desenvolverem depressão após o consumo de drogas, né? Por quê? Porque droga mata, droga afeta o corpo, afeta os hormônios, certo? E como eu disse agora há pouco, a pornografia também é uma droga que afeta e pode gerar depressão, tá bom? Então, essa é a depressão endógena, né? Então, uma vez que ficou claro os conceitos, vamos para a Bíblia, né? Vocês não estão aqui para escutar a palavra de médico, vocês estão aqui para escutar o pastor, né? O que a Bíblia vai falar sobre isso, certo? Um dos casos mais populares da Bíblia é o de Elias. 1 Reis, capítulo 19, vai falar de Elias, que possivelmente, né, na Bíblia não está dizendo, e Elias ficou com depressão, mas os sintomas ali abordam isso. É o desânimo, é o desespero, é a vontade de morrer, é o isolamento, são coisas que levam a crer que Elias ficou depressivo, né? Então ele teve os estudiosos vão dizer que ele teve um pico de adrenalina muito alto, quando caiu fogo do céu, consumiu os profetas de Baal ali, né? Então aquela experiência trouxe algo que depois foi difícil de digerir aquilo, e ele entrou num quadro depressivo. Certo? Então, é o que dizem alguns estudiosos. Mas a Bíblia também fala de Moisés. Números capítulo 11, vai ver Moisés diz assim, Senhor, me mata, me leva. Por quê? Porque o negócio está difícil aqui. A gente vai ver Ana,
1 Samuel, capítulo 1, versículo 16, chamar a si mesmo de mulher atribulada de espírito. E o que dizer do irmão Jeremias, irmãos? Ele escreveu um livro, Lamentações de Jeremias. E tem gente que acha que inventou a sofrência, né? Foi Jeremias que inventou a sofrência aqui, ó. Lamentações, certo? Davi, depois do adultério, a gente também vê ele abatido, né? Mas como eu disse, nós não podemos ser taxativos. O fato é que a depressão, talvez você não vai encontrar na Bíblia, nas versões que a gente tem disponível, e fulano ficou depressivo. Mas nós sabemos que ela existiu. Mas ela não só existiu, ela foi superada. Amém? Glória a Deus. Então é sobre isso que eu queria falar com você nessa manhã, né? Como é que a gente trata a depressão? Como que um cristão deveria lidar com a depressão? Né? Então, primeiro eu queria falar um pouco, né? Se a gente for olhar para a medicina, né? A depressão não tem um exame que você detecta, sabe o teste do Covid? Que você fazia lá, o teste, tá com Covid. Não existe esse teste para depressão. Tá? Não tem como, você vai, opa, aqui, detectou aqui, ó, confirmado, depressão. Não tem. Sabe, é uma avaliação clínica. O médico vai avaliar situações, vai avaliar hormônios, vai avaliar, até que ele dá um diagnóstico. E o tratamento, ele é medicamentos e também com psicoterapia, certo? Mas a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito? Né? A Bíblia, ela fala que nós devemos orar pelos doentes. Amém? Está dizendo, ó, se tiver alguém doente, enfermo, chama os presbíteros, né, que a gente vai orar. E a oração com fé vai curar o doente. E o que acontece é que muitas vezes a gente subestima a oração. Fala, não, a oração é só para dor de cabeça, a oração é só para... então a gente não vai orar não, porque não vai adiantar, a pessoa está com depressão, é algo mais sério. Não, nós não cremos assim, tá bom? Outras pessoas acham que é o seguinte, não, o negócio não é oração, é quem ora. Porque se for o profeta fulano de tal, se for o pastor, aí eu creio que as coisas podem ser diferentes. Não, irmãos, não é bem por aí. Tá? Mas antes da gente chegar lá, eu preciso falar, por exemplo, no que é depressão, no que é pré-depressão. Por exemplo, que existem circunstâncias que não é que você está depressivo, você está triste. Mas aquela tristeza, se você ficar remoendo nela, se você se mergulhar nela, se você der moral demais para essa tristeza, isso pode acarretar num quadro depressivo. O texto que nós lemos aqui, né, então nós vemos aqui uma espécie de autotratamento. E aí, como é que funciona o autotratamento, irmãos? Tem hora, tem coisa que a gente pode cuidar em casa, não é mesmo? Cortei o dedo, ninguém chega no hospital 3 horas da manhã por causa de um cortinho no dedo. Ele vai lá, pega um band-aid, pronto. Né? Se infeccionar, ele vai tomar outra atitude. Certo? Mas ninguém cuida de problema do coração em casa. A pessoa tem problema no coração, ela vai no médico. Certo? Então, primeiro, vamos avaliar isso. O seu problema, será que precisa de um band-aid? Ou será que você precisa de um especialista? Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que têm receio, que têm medo de ir ao médico. Acha que é fraqueza demais ir ao médico. Não, meu irmão, você está sendo muito forte. Você entendeu que você precisa de ajuda. Isso é nobre, tá bom? Mas vamos lá, vamos primeiro para os sintomas leves. Vamos pensar aqui no autotratamento de Davi. Certo? Então, o que está acontecendo? Davi, no Salmo 42, ele está dizendo o seguinte, ó, minha alma está abatida. Eu estou triste. E essa tristeza não está legal, não. Eu preciso tomar uma providência. Já viu? Então, eu preciso reagir. Irmãos, tem vezes que a gente, principalmente nós maduros, quando pessoas dependem da gente, parece que a gente não pode se dar o direito de ficar doente, já viu? Eu já vi muita mãe falar, não, pastor, não posso ficar doente não, porque se eu ficar doente, lá em casa para tudo. O pessoal não vai comer, não vai tomar banho, nada vai acontecer. Alguns pais vão dizer o seguinte, não, pastor, olha só, o senhor não está entendendo. Lá em casa, quem faz a roda girar sou eu não posso parar.
Então, sabe, essas pessoas muitas vezes elas estão maquiando a própria tristeza, maquiando as próprias dificuldades. Elas dizem, está tudo bem, mas esse está tudo bem é da boca para fora. Quando na verdade ela está deprimida, quando na verdade ela está triste e talvez ela está até depressiva. Mas se os sintomas forem mais leves, como eu disse, se forem aquilo que você dá conta de lutar sozinho, veja o que Davi começa a fazer. Em primeiro lugar, ele examina os seus pensamentos. Davi começa a falar assim, sabe uma coisa? Eu estou com sede de Deus. Você já parou, já teve aquele dia que você estava passando por uma situação que você falou assim, sabe uma coisa? Eu preciso orar. Eu preciso entrar no meu quarto, fechar a porta e passar um tempo com Deus. Você vai lá, ora e sai melhor. Ou talvez teve algum dia que você falou assim, sabe uma coisa? Eu estou com fome. Fome da palavra. Então eu vou ler a Bíblia. E aí, depois que você lê a Bíblia, você dá aquela revigorada. É sobre isso que Davi está falando. Eu estou com sede. Eu estou com sede de Deus. Eu estou igual a corça. E a corça era aquela que a água não tem cheiro, assim, né? A gente aprendeu assim. Mas a corça sentia o cheiro de água a quilômetros de distância. A corça dizia o seguinte, olha só, ela dizia não, né? Ela sabia que tinha água a quilômetros de distância por conta do seu olfato apurado. E aí ela corria em direção às águas. Davi está dizendo o seguinte, olha só, eu estou com muita sede. E eu preciso desesperadamente ir em direção ao Senhor. Então ele está examinando os seus pensamentos. Ele está avaliando, né? Alguns dizem que Davi estava fazendo uma referência porque ele estava longe de Jerusalém. E aqui ele está fugindo de Absalão, então, por isso que ele estava com sede. Mas ele vai dizer assim, o meu sofrimento diário, as lágrimas têm me acompanhado dia e noite, e as pessoas ainda perguntam para mim, onde é que está Deus? Sabe quando a gente está passando por provação? E o Satanás sempre tem um enviado para mandar, né? Mas você não é crente? Por que você está sofrendo? Mas você não vai na igreja todo domingo, por que você está passando por isso? Mas você não dá o dízimo, por que você está sendo provado nessa área? Mas por que as coisas estão dando errado para você se você é uma pessoa tão boa? Lembra, irmãos, os amigos de Jó? Alguns vão dizer, os inimigos de Jó, não, era amigo mesmo, tá? Sempre tem alguém para nos provar, sempre tem alguém para nos questionar. E aí Davi, no meio daquela pressão toda, ele começa a pensar, sabe uma coisa, parece que o negócio não está meio certo, mas não. E aí ele começou a digerir aquilo, ele começa a examinar os próprios pensamentos. Né? O texto da ceia vai dizer, examine o homem a si mesmo. E uma forma de fazer o autoexame é examinar a nossa mente, examinar aquilo que a gente está pensando, amém? E aí depois ele desafia os próprios pensamentos. Irmãos, alguns ataques do inimigo são na mente. Você já parou para pensar nisso? Alguns ataques do inimigo sabe aquela vontade que você tem de fazer mal para alguém? Sabe aquela vontade que você tem de pecar? Aquela vontade que você tem de praquejar? Aquela vontade que você tem de murmurar? É nessa hora que nós precisamos ter força espiritual. E a força espiritual só vem das disciplinas espiritual, tá bom? Hashtag fica a dica. Então, então Davi era alguém que orava, era alguém que buscava o Senhor. E aí, quando ele olhava aquela situação toda, ele falou assim, essa tristeza aí não está certa não. E aí ele começa a dizer para si mesmo, minha alma, por que você está abatida? Espera em Deus. As coisas vão melhorar. Por que você está triste? A nossa esperança está no Senhor, as coisas podem ser diferentes no Senhor. Ou talvez esse autotratamento ainda poderia incluir, por exemplo, um pedido de perdão. Sabe da coisa? Assim, eu posso tomar uma atitude. E Davi diz assim, eu posso me aproximar do Senhor, eu posso ir em direção do Senhor. O Salmo 42 me faz lembrar de tempos difíceis. Não que hoje está tudo maravilhoso, irmãos. Não que hoje está tudo fácil. Porque a gente tem a mania de pensar que só a gente tem problema, o outro nunca tem. Mas o Salmo 42 me faz lembrar de momentos de desespero. Momentos de muito choro. Momentos que às vezes eu não falava da boca para fora, mas por dentro eu pensava, por que eu estou passando por isso? Momentos que parecia que eu estava dentro de uma grande bola de neve. Eu falava, mas espera aí, se tivesse problema, se fosse só um leão por dia, estava tudo bem. O negócio é que vem um leão, 3 tigres, urso, cobra e etc.
Mas aí eu ia para a presença do Senhor. Aí quando eu ia para a presença do Senhor, eu me derramava diante do Senhor. E não é segredo para ninguém, um dos hinos que eu gostava de cantar, né? Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo. Sabe, enquanto a gente cantava, o Espírito Santo falava ao meu coração aqui, sabe? Tem gente que acha que está depressivo. Você não está não, você só está triste. Você só precisa de tirar um tempo com o Senhor. Você só precisa de tirar um tempo na presença do Senhor. Sabe, prioriza isso na sua agenda. Você fala assim, ó, no horário tal. Agora a gente tem até um relógio de oração para ajudar, mas fala assim, ó, no horário tal é eu e Deus, Deus e eu. Por quantas vezes eu estava angustiado, triste, a única coisa que eu precisava, sabe o que era? Entrar no meu quarto, fechar a porta e chorar na presença de Deus. E quando eu saí do quarto, os problemas não estavam resolvidos. Mas a minha alma, o meu espírito estava em paz. Porque eu me renovava no Senhor. Então, Davi, enquanto cantava, enquanto escrevia, enquanto compunha, é bem provável que o problema dele não foi resolvido. Mas ele recebia a paz do Senhor para continuar a caminhada. Percebe? Então, muitas vezes, o que você precisa não é de antidepressivo. O que você precisa não é de calmante. O que você precisa de vez em quando, sabe o que é? De vez em quando, de vez em sempre, é de oração. É de passar tempo na presença do Senhor. Sabe, essa angústia que você está passando, ela pode sim ser aliviada quando você mergulhar na presença de Deus. Quando você tiver sede do Senhor. Quando você se satisfazer na presença do Senhor. Isso pode passar. Nós cremos nisso. Amém? Mas existem batalhas que são mais difíceis. Existem circunstâncias em que a gente se sente muito solitário. E que parece que a única coisa que a gente quer é companhia. A única coisa que a gente quer é ajuda. 1 Reis, capítulo 19, Elias está dentro de uma caverna. E por pelo menos 2 vezes ele vai dizer, eu estou aqui sozinho. Eu sou zeloso, eu sou de Deus, eu sou crente. Eu me importo com o Senhor, mas eu estou aqui sozinho. Só tem eu. Eu não sei o que fazer. E uma pessoa depressiva, ela tende a se sentir sozinha. Às vezes ela está rodeada de uma multidão de pessoas, mas ela se sente só. Mas às vezes também ela procura ficar só. Porque ela não aguenta mais as pessoas perguntando, o que você tem? O que está acontecendo? Por que você não está vindo? Por que você não aparece? Por que isso? Por que aquilo? Então ela vai se isolando. Mas sabe qual que é o problema? É que no isolamento que vem aqueles pensamentos demoníacos. Aqueles que fazem a gente ficar tentando resolver o problema de formas alternativas, da forma que Deus não quer. Da forma que, com certeza, não é o Espírito Santo que está falando. Porque quando a gente está na companhia do Senhor, é o Espírito Santo que dá-nos direção. Mas quando a gente está por conta própria, o inimigo vai querer dar direção, irmãos. O inimigo vai querer soprar coisas nos ouvidos. Sabe? Então, é nesses momentos que as pessoas pedem a morte. E tem várias formas de pedir a morte. Algumas pedem de uma forma que se torna quase que inevitável. Quantas pessoas não chegaram à conclusão, falaram, sabe da coisa? Tem tantos meses que eu nem apareço e ninguém sentiu minha falta. Agora que eu não volto mesmo. A pessoa fica sozinha e fala assim, sabe de uma coisa? Não, eu nem vou fazer tanta falta assim não. Vai ter quem cuida disso, quem cuida daquilo.
vai ter quem resolve isso, vai ter quem resolve aquilo, sabe? Mas, se essa é a sua situação, eu quero dizer o seguinte: Deus não quer ver você sozinho ou sozinha. Você é importante. Sabe, você é especial. Jesus morreu por você, então a sua vida tem valor. Então Jesus já morreu por você, você não precisa morrer de novo por você. O que Ele quer é que você viva para Ele, é diferente. Percebe? Então, sabe, existem batalhas, como eu disse, que não dá para ser travado sozinho. É por isso que Deus conta com familiares, com amigos, com a igreja, para acender a luz do quarto escuro e mostrar para algumas pessoas que elas não estão sozinhas. Em um determinado momento, Deus mandou um anjo para cuidar de Elias. E sabe por que Deus não mandou um anjo para cuidar do seu parente? Porque ele tem você. Sabe por que Deus não mandou anjo para cuidar da sua mãe? Porque ela tem filho. Sabe por que Deus não mandou anjo para cuidar da sua esposa? Porque ela tem marido. Sabe por que Deus não mandou anjo para cuidar do seu amigo? Porque ele tem amigo, ele tem família, ele tem igreja. Então isso remete também à nossa responsabilidade. Percebe? Então Elias vai dizer assim: Senhor, olha só, eu estou sozinho. Deus falou: Elias, você não está sozinho não, cara. Eu estou sofrendo. Não é só você que está sofrendo não. Deixa eu te falar, tem mais 7.000 também que também não se dobrou a Baal. Se você acha que você está sozinho na lista de Jezabel, não, tem 7.001 na lista de Jezabel. Você é só um da multidão. Se você acha que você é o único que tem problema, deixa eu te falar, tem outros 7.000 que tem problema igual a você. Se você acha que eu estou cuidando só de você, sabe, eu estou cuidando de você e estou cuidando de outros 7.000. Então, você não está sozinho. O seu problema é grave, a sua dificuldade é grande, mas você não é o único a passar por isso. Então você não vai vencer sozinho, você vai vencer acompanhado. Então não se martirize. Sabe, muitas pessoas, elas pegam o diagnóstico e pioram. A pessoa estava até bem, depois que ela pegou o diagnóstico, misericórdia. Já está cavando a cova já. O sangue de Jesus tem poder, você não precisa, não é o diagnóstico que te define. Não é a depressão que vai falar o que você pode e o que você não pode fazer. A última palavra é do Senhor. Tem um homem que você já deve ter visto a gente citar ele aqui alguma vez. Charles Spurgeon. Já ouviu falar esse nome? Lutou contra a depressão quase que a vida inteira. Mas a depressão não impediu Spurgeon de pregar milhares de sermões. A depressão não impediu Spurgeon de escrever dezenas, talvez centenas de livros. A depressão não impediu Spurgeon de abençoar milhões de pessoas. Até hoje nós somos abençoados pelo aquilo que Spurgeon fez. Olha, você vê que coisa legal. A gente lê os livros dele, vê os sermões dele. Não à toa ele foi chamado de príncipe dos pregadores. O príncipe dos pregadores tinha depressão, irmãos. Lutava contra a depressão, olha que coisa. Então, se você está travando essa batalha, entenda que você ainda pode ser muito produtivo. Então, mova-se. Mas deixa eu explicar como é que se move aqui. Tem gente que quer esconder a depressão no trabalho. Ela está depressiva, então ela quer ocupar a cabeça. Então eu vou trabalhar para ninguém perceber que eu estou mal. Esse não é o caminho. Esse é um extremo. E tem outras que quando chega no quadro depressivo não quer fazer nada. Não vai trabalhar, não vai estudar, não vai para a igreja, não vai mover uma palha. Esse é o outro extremo. Você não precisa se esconder fazendo tudo, mas você também não precisa se esconder fazendo nada. Deus ainda quer te usar. Então movimente-se. Mova-se. Deus está dizendo assim: ô Elias, já está bom aí na caverna, levanta, vamos. Eu tenho trabalho para você.
Eu preciso que você vai lá, unge o rei da Síria, depois você unge o rei de Israel, e depois você vai ungir um profeta que vai ficar no seu lugar, Eliseu. Percebe? Ainda em situações adversas, você ainda pode ser produtivo. Como eu disse, a depressão não pode te definir. Não pare. Tá bom? Amém. Não carregue o mundo nas costas, mas também não fique anestesiado, a ponto de não querer fazer nada. Mova-se. Porque mesmo na sua fraqueza, a força do Senhor pode se manifestar. Aleluia. É na fraqueza que nós somos fortes. Por quê? Porque nós dependemos do Senhor. Amém. Percebe? Então, é nessas horas que a gente caminha até Jesus. É nessas horas que a gente se move em direção ao Senhor. É nessas horas que nós nos encontramos com Ele e Ele vai perguntar, você quer ser curado? Já viu? Alguns vão dizer assim, Jesus tinha um senso de humor maravilhoso, né? Ele está vendo o cara arrebentado no chão lá, você quer ser curado? É claro que Ele quer, Ele está ali para isso. Mas sabe por quê? Jesus às vezes, Ele quer ver a nossa motivação, Ele quer ver realmente o nosso interesse. Quando Jesus perguntou para um homem que tinha 38 anos, que estava doente, eu quero ser curado. Ele falou, eu quero ser curado, mas acontece assim, não, a pergunta é se você quer ser curado. Porque se você quer ser curado, você tem uma oportunidade, essa oportunidade está em Jesus. Jesus pode te curar ainda hoje, meu irmão, minha irmã. Talvez você chegou aqui enfermo, talvez você chegou aqui ansioso, talvez você já tenha lutado contra a depressão já há muito tempo. Hoje Deus pode te curar. Hoje Jesus pode te visitar. Hoje Jesus pode trazer descanso para a sua alma, paz para o seu coração e para a sua mente. Você crê nisso, meu irmão? Você crê? Então, você quer ser curado? Você quer ser visitado por Jesus nessa manhã? Sabe, Jesus pode te curar de duas maneiras. Daqui a pouco a gente vai orar. E a palavra de Deus diz que a oração com fé, ela pode sim curar o enfermo. Sabe, nós cremos sim que Jesus ouve orações. Nós cremos na oração em nome de Jesus. Nós cremos sim, né, que Jesus pode curar você, pode curar o seu parente, pode curar o seu colega, pode curar o seu conhecido. Então ora, meu irmão. Entregue ao Senhor, clame pelo sangue de Jesus, deixa Deus te usar. Mas Jesus também pode curar através da medicina. Jesus também usa médicos. Jesus usa remédios também. Sabe, a Bíblia vai dizer que Paulo tinha um médico particular. Lucas, que andava com Paulo, era médico. A gente está vendo também Paulo receitar remédio para Timóteo. Timóteo, você está com problema no estômago aí, vou te dar um remédio para o estômago. Toma aí uma água com vinho que vai ser bom para o seu estômago. O fato, irmãos, é que Deus usa assim médicos, Deus usa medicamentos. Deus usa o que Ele quer e quem Ele quer para fazer o que Ele quiser na nossa vida. Para nos transformar, para nos renovar. Amém, irmãos? Amém. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã é que a depressão tem sim um grande poder de destruição. Mas maior que o poder de destruição da depressão é o poder de redenção do Senhor Jesus. Sabe, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, né? Então, nós somos sarados. Sabe de uma coisa? Jesus curou coisa pior. Jesus nos livrou do pecado. Jesus nos livrou da condenação eterna. O que é uma depressão, o que é uma ansiedade, o que é uma infecção, o que é uma dor diante do Senhor? Ele pode sim fazer tudo isso e muito mais. Ele pode fazer mais do que pedimos ou pensamos, meus irmãos. Então não deixe de crer através da oração, não deixe de orar e não lute sozinho. Não deixe que ninguém ao seu redor lute contra isso sozinho. Sabe, nós podemos sim ser o anjo que Deus mandou para ajudar essas pessoas. Sabe, nós podemos sim, sabe, direcionar pessoas também a tratamentos. Em nossa igreja nós temos direcionado muitos irmãos a psicólogos.
Nós temos ajudado outros, às vezes, que não têm condições de comprar remédios. Porque nós cremos que Deus pode se manifestar de muitas maneiras. E nós cremos, sim, que nós ouviremos muitos testemunhos de pessoas que serão visitadas a partir das nossas orações, a partir das nossas ações. Sabe por quê? Porque Ele tem poder para fazer isso muito mais. Porque Ele tem poder para curar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para transformar. Você crê nisso? Então eu queria que você ficasse no seu lugar, de pé no